Olá galera, aqui é o Teacher Wendell de novo. Vamos falar um pouco agora sobre o Simple Past. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o Simple Present e nós dividimos em dois casos, com to be e com outros verbos quaisquer. Com o Simple Past nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Então a gente vai trabalhar aqui com to be ou com outros verbos quaisquer. Novamente, vamos fazer aqui então a conjugação dos pronomes, ou melhor, a colocação dos pronomes. Tá. E logo à frente dos pronomes, nós vamos colocar a conjugação do verbo to be, só que dessa vez no passado. Lembra que no presente ficava I am? No passado vai ficar I was, porque o passado do am é was. O passado do are é were. O passado do is é was também. E aqui fica como? Was, e aqui? Was, e aqui? Aqui era we are no presente. No passado fica you, ou melhor, we were. Muito bem. You were, faltou espaço aqui. E they were. Tranquilo? Eu era, eu estava, eu fui, eu estava. Você era, você estava. Ele era, ele estava, assim por diante, tá? Por quê? Porque esse é o verbo ser ou estar. Vou colocar minúsculo, igual a gente fez no outro. Ser, estar. Tranquilo, né? Lembra como é que a gente fazia virar pergunta quando a gente falou do simple present? A gente invertia a posição, não é? Aqui é a mesma coisa, galera, porque se trata do mesmo caso, ó. Was I? Were you? Tipo, were you? Você era, você estava, tá? Para virar negativa, coloca o not, igual a gente fez no presente, bonitinho, tá? Com outros verbos quaisquer. No outro vídeo nós trabalhamos com o verbo, foi o verbo trabalhar, né? Verbo work. Nesse caso aqui, deixa eu ver, foi work mesmo. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com o verbo study, to study, que significa estudar. Vou mudar, tá? To travel, que significa viajar, isso. Study é muito manjado, todos os exemplos são com study. Vamos para travel, então. Colocamos os pronomes aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Joia. E agora a gente faz a conjugação do verbo travel no passado, tá? Ó. I traveled, tá no passado. You traveled, he traveled, she traveled, it traveled, we traveled, you traveled, they traveled. Super chuchu, beleza? Mais fácil que em português, hein? Em português a gente tem que falar eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos, etc, etc, etc. Aqui não, eu tenho uma mesma forma com ed para todo mundo, super bonitinho, tá? Como é que eu faço isso virar pergunta agora? Muito simples. No presente, a gente usava o do. Aqui no passado, a gente vai usar o coleguinha dele, que é o did. E toda vez que eu uso did, toda vez que o did aparece, a marca de passado desaparece. Did I travel? Aqui também. Como é que fica esse aqui na forma de pergunta? Eu uso did. Coloco ele vermelho aqui. E a marca de passado desaparece. Por quê? Porque o did já está me dizendo que é passado.
Ah, não seria mais fácil colocar só uma interrogação aqui? Seria, mas não é assim. Fazer o quê? Língua não funciona dessa forma, né? Ela tem uns aspectos que o uso define, né? Não é nada que uma lógica possa estabelecer por decreto ou algo do tipo. Tudo bem, e como eu transformo em negativo agora? Lembra que no presente eu usava o don't para essas pessoas aqui, ó, e o doesn't ou does not para essas daqui? Então, no passado, eu vou usar o didn't ou did not, tanto faz, para todas. E como did está presente, a marca do passado desaparece, tá? Então, he didn't travel, she didn't travel, it didn't travel, etc, etc. Joia. Primeiro passo, então, para a gente identificar uma frase. Ela pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2? Pertence aos verbos com to be, a uma frase com to be ou uma frase com outros verbos quaisquer? Essa é a primeira decisão que a gente vai tomar, tanto no passado quanto no presente, qualquer frase que a gente vai trabalhar em inglês. Essa é a primeira decisão. Por exemplo, eu tenho uma frase aqui, ó. A maricota cozinha muito bem. A gente identifica o verbo, nesse caso é o verbo cozinhar. Cozinhar é o verbo ser? Deu. Cozinhar é o verbo estar? Deu. Portanto, a maricota vai para o caso 2. Vamos ver um exemplo agora, ó. Thalia estava sentada no chão ontem. Qual que é o verbo aí? Estava, né? Estava é verbo ser? Deu. Estava é verbo estar? É, então a Thalia vem para o caso 1 aqui. Então vamos traduzir isso aqui agora. Thalia was sitting on the floor yesterday. E vamos traduzir a maricota agora. Maricota cooks. Lembra do presente? Levava S. No passado leva ed, né? Maricota cooked. Ah, então aqui é passado. Tá bom. Cooked very well. Maricota cozinhou muito bem. Sei lá, ontem. Yesterday. Deixar tudo na mesma corzinha aqui, tá beleza, ó. Tá. Então, tranquilo. Agora eu vou te dar 10 segundos para transformar a frase da Thalia na interrogativa. Vai lá. Então fica assim, né? Ó. Was Thalia sitting on the floor yesterday? Mais 10 segundos para transformar da maricota em pergunta. Tempo esgotado. Vamos lá. Did Maricota cook? Lembra, quando o did está presente, o verbo perde a marca do passado, que é o ed. Very well yesterday. Normalmente, na maioria esmagadora dos casos, sobretudo se a gente considerar o que é gramaticalmente correto, o tempo passado vai sempre trazer quando alguma coisa aconteceu. Ontem, mês passado, semana passada, no sábado passado, a gente vai sempre mencionar quando, tá? Vamos fazer mais uma frasezinha aqui, ó. Se alguém falasse assim:
Carlos jogou futebol no sábado. Caso 1, que é esse daqui, ou caso 2, com outros verbos? Jogar é ser? Do. Jogar é verbo estar? Do. O que é jogar? Jogar é jogar. Ué. Ele é um outro verbo qualquer. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, caso 2. Traduz essa frase aí, vou te dar 10 segundos. Tempo esgotado, vamos lá. Carlos played. Play é jogar. Coloquei no passado com ed. É o que diz a nossa regra ali. Futebol como que é? Depende, né? Se for na Inglaterra, é football. Se for nos Estados Unidos, é soccer. On Saturday. Tranquilo. 10 segundos para colocar na interrogativa, na forma de pergunta. Vai lá. Tempo esgotado. Aí o aluno falou assim, não, mas você tinha que dar mais tempo pra gente fazer. Ué, aperta o pause do vídeo e faz, depois você liga de novo, ué. Vamos lá. Did Carlos play, né? Soccer on Saturday? Did Carlos play soccer on Saturday? Bonito. Negativa. Carlos. Vou dar uma dica. Começa com D. Isso. Did not. Ou didn't. Tanto faz. Play soccer on Saturday. Joia. Aí você pode perguntar, professor, todos os verbos no passado levam ed? Não. Tem alguns verbos que são irregulares, que fazem o seu passado de uma forma totalmente diferente do presente. Por exemplo, o verbo eat, que é comer, o passado dele é ate. Nesses casos, a gente tem que memorizar os verbos irregulares. Você encontra facilmente no Google tabela de verbos irregulares com suas respectivas traduções. Porém, a teoria, olha, de estruturar frases no passado é sempre a mesma. Tá? Vai servir tanto para os verbos regulares, que são esses que terminam em ed no passado, quanto para os irregulares também. Tá bom? Então, dá uma estudada, tenta fazer. Qualquer dúvida, você envia um e-mail. E o e-mail mudou, hein? Ó, Wendel, ifl, gmail.com